Olá, doutora Renata, tudo bem? Oi, professor, bom dia, Bom tudo dia, bem? Suzana, tudo bem? Bom dia. Suzana Tá ouvindo, Suzana? Acho que ela não tá nos não ouvindo está nos ainda, não. ouvindo ainda não. Não, Suzana, tá ela nos... Olha lá, não tá? Vamos ver se ela vai conseguir. ainda não. Ela trabalha lá com a gente no escritório, professora. Aí eu falei, ó, me dá um apoio nesse processo de uso capião, que o negócio tá feio, que é puxado. Não é fácil não, vai dar tudo certo, viu? Ah, Deus permita. Professor, então, até ela entrar, eu já vou pontuando aqui para o senhor as coisas que eu pesquisei desse processo para eu contar com sua opinião Tá técnica. bom, conta comigo sim. Ó, a Suzana acho que apareceu de novo aqui. Vamos ver se ela vai conseguir abrir. Apareceu? Apareceu. É. Suzana, e agora? Agora acho que vai. Deu certo, Suzana? Tá me Agora, escutando? agora sim, Agora hein? sim. Legal. Tudo bom? Deu certo, tudo Tudo bem. Bom bem? dia, viu? Bom dia, prazer conhecê-la. O Revela, acho que eu te vi em alguma situação, não? Não, né? Era a Sara, A Sara, era outra advogada, outra companheira. junto com a gente. Ah, prazer, viu? Seja bem-vinda Tá? aqui, que precisar à disposição. Conta comigo. Mais que um professor, você ganha um amigo aqui, tá bom? Obrigada. Professor, então, a gente ontem ficou numa missão, que a gente com muito prazo, muita coisa, e aí a gente foi acabar de madrugada. Então, por isso que a gente também está assim, meio nesse fim Não, de turno, né? A gente está meio com cara de cansada. fica à vontade. Imagina, faz Mas parte. Vocês estão de parabéns. É a luta da vida, né? A vida como ela é. é Tem verdade. a vida do Então, a Instagram e a gente, vida de verdade. A vida de verdade é muito diferente do Instagram. O Instagram é uma mentira, né? com certeza. Não, e ontem o que que a gente fez? A gente olhou o processo, né? Ele tem quase 500 páginas. Então a gente foi selecionando ali as informações que a gente achava mais importantes, né? Para a gente tomar as medidas em cima disso. Aí, Suzana, se você quiser falar um pouquinho do que você pesquisou, porque como eu fiz uma pesquisa maior, acho que é melhor começar pelo seu e aí a gente vem para o meu. Tá bom, fica à vontade. Na verdade, eu achei bastante muito do processo. Seu áudio está cortando, Suzana, todinho. A Renata acho que vai ficar igual ontem, talvez vai ser melhor você falar, porque Agora firmou, hein, Suzana? Agora firmou, né, doutora Renata? agora Firmou, firmou, melhorou. agora é melhor. Agora melhorou. Na verdade, assim, o processo é muito grande, né? Por alto, eu consigo ter bastante consistência. Ih, cortou, Que Suzana. pena, É Suzana. porque a hora que você vai falando, ele vai sumindo. Ô, Renata, então acho que é melhor você passar as informações para eu. Tá, eu vou falando então. Professor, aqui deixa eu abrir até as minhas anotações Tá bom, fica à para eu ir vontade. seguindo por ela. Tá bom. O processo, professor, ele começou. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Suzana, você está no computador? Tô no computador. Então, me faz uma gentileza. Eu vou falando as coisas em cima do que o professor for nos orientando. Se você puder ir só anotando no computador aí no Word, tá? Para a gente ir separando as orientações dele. Professor, o seguinte, que eu anotei aqui do processo, o processo ele tramita em Itaquera, São Paulo. O processo começou em 2000 e... Deixa eu ver aqui onde é que está meu... 2000. Não, parece que fechou meu... Eita, gente, não é fácil não. Peraí. Não, fica tranquilo. Ah, tá aqui. Vai dar O certo. processo, o processo começou em março de 2013, né? E aí, desde então, o processo, assim, ele foi ganhando força, 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 no sentido de perícia, no sentido de intimação dos confrontantes, do proprietário, né, que no caso é o espólio que eu represento, que é o Juan. E aí, as alegações que a autora colocou, professor, foi o seguinte, que ela morava no imóvel desde de 1996, ela se confunde, a hora ela fala que ela comprou
o direito possessório de outra pessoa, e ora ela fala que ela entrou num imóvel que estava abandonado. Tem essas duas versões. Aí ela fez uma casa de alvenaria, plantou algumas frutas para tentar tornar o imóvel produtivo. Ela alegou que não possuía nenhum outro imóvel, vem pagando o ITR desde 2005, pelo que consta lá no processo, e pediu uso capião especial, né? Pediu gratuidade de justiça, descreveu o valor da causa como um valor ínfimo. O imóvel deve estar avaliado em torno dos seus... de 14 a 17 milhões, ela botou 50 mil reais. Teve até uma correção mais adiante para 100 mil reais, depois de um corretor de imóveis. Ela é casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, mas o marido dela não integra o processo. Ele fez uma declaração de próprio punho, alegando que ele não tinha interesse nessa ação. A descrição lá dos confrontantes foi assim, conforme os dados mais antigos, né, ali do cartório. E, em vários momentos do processo, tem confusão sobre a metragem real da área. Ora fala-se em 36 mil metros quadrados, ora ela fala 43 mil metros quadrados. Eu abri alguns processos no tribunal, né, de São Paulo, vi que tem várias ações de reintegração de posse contra ela e os filhos, né, como se eles pegassem a cerca e eles sempre vão ampliando, tentando tomar espaço dos confrontantes. E vira e mexe, alguém entra com manutenção, com reintegração. E aí, no imóvel, ela alega que mora ela, a mãe, a família, né, o marido com os filhos. E aí, como que assim, o processo ele foi desenrolando, professor, para eu tentar resumir aqui as fases do processo. De 2013 para cá, ela tentou carta, né, precatória aqui para o espólio, mas eu acho que propositalmente mandou o endereço errado, já que o inventário que eu represento, os dados todos, né, estão lá disponíveis no processo eletrônico. Enfim, ela nunca tomou atitude com relação a isso, acho que propositalmente deu o endereço errado, já avisando uma citação por edital. Os confrontantes, não vi intimação de nenhum deles, né? Também acho que ela não fez esforço para localizar, não vi o juiz também fazer nenhuma pesquisa com relação ao endereço desses confrontantes. O juiz designou perícia para avaliar exatamente em quais condições seria exercido, né, esse uso capião dela, metragem, né, o que consta no imóvel, essas coisas todas. Foram 5 perícias, professor, até chegar na perícia final, porque ela, alegando gratuidade de justiça, ela sugeriu valores muito baixos. E todos os peritos, né, posteriores à nomeação do juiz não concordaram e pediram ali dispensa do caso. O último perito acatou o valor bem baixo, dos seus 2.500. Me parece que fez um trabalho horroroso, porque ele tirou fotos da propriedade, tirou foto de tanque de peixe, de algumas produções, da casa em si, dela lá, da mãe, já idosa. E aí, no meio desse caminho, o que eu constatei? Que o perito, ele tentou contato com os confrontantes, não conseguiu, porque os vizinhos não moram nos imóveis, né, adjacentes. Ele tentou contato com uma única pessoa que ela forneceu como testemunha, um suposto comerciante, né, Suzana? Esse comerciante falou com ele ao telefone, só alegou que ela morava há muitos anos no imóvel e a ligação caiu e o perito nunca mais conseguiu contato com esse comerciante. Então, foi a única fonte, né, assim, de testemunho em favor do que ela alegou. O perito, por sua vez, na conclusão do laudo dele, ele alegou que ela tinha posse mansa, pacífica, alegou assim que ela realmente preencheu os requisitos de uso capião. Ficou uma coisa confusa, porque a gente não sabe assim com base no que realmente ele definiu que ela realmente preencheu os requisitos. Ele, inclusive, foi tão genérico que ele não descreve exatamente assim qual seria a metragem, ou na sua totalidade, ou parcialmente definindo qual era a área que ela estaria de fato usucapindo. Ficou muito solto, talvez pelo valor também ter sido baixo dos honorários. Aí, nessa sequência, professor, entrou um tal de Anésio Barbosa, um advogado, que alega que comprou
direitos possessórios, né? Fez um contrato de compra e venda particular há muitos anos atrás, que havia um caseiro dele lá, mas também não traz provas de nada, né? Assim, só trouxe um contrato de compra e venda particular, um documento bem simples, e petições horrorosas, muito simples e tudo mais. O juiz não tinha acatado, falou que tinha que ver outros desdobramentos do processo até realmente apurar a contestação dele. E, na sequência, aí vem um pontozinho curioso. Eu não sei se o senhor vai se recordar que eu falei que antes de mim havia um inventariante anterior, que era meu irmão. Lembro, Esse Renata, meu lembro sim. irmão, ele exerceu a inventariança, professor, de 2009. Nosso pai faleceu em 2008. Ele ficou de 2009 até 2019. Eu notifiquei, eu pedi para ele tomar atitude nessa ação, ele sempre se manteve inerte. No ano de 2020, após a remoção dele, por incrível que pareça, ele adentrou como um terceiro interessado, tentando atrapalhar os pedidos da autora. Bom, aqui eu vou fazer só um comentário em parênteses para o senhor entender o que Tá eu bom. enxergo Fica à disso. vontade, Renata. Eu enxergo com maus olhos, porque assim, meu irmão sempre foi uma pessoa de gestão obscura, temerária, e achei muito estranho uma pessoa que nunca pegou os recursos do espólio para uso do imóvel mais valioso, que no caso é esse, e depois da saída dele ele entrou, assim, ele entrar. Então eu fiquei naquela dúvida, né, ficou aquela pulga atrás da orelha, se ele na verdade estava de alguma forma tentando dar o espólio por intimado. Não sei se ele tem acordos obscuros, porque eu achei estranho a manifestação em si dele, né? Achei estranho a entrada, mas enfim, isso aqui é só para o senhor ter essa informação também. Aí na sequência, professor, o que eu vi pós-perícia? O juiz já havia pedido para declaração do imposto de renda, para ver se ela realmente era beneficiária da justiça gratuita. Ela não apresentou, assim, foram documentos rasos, mas o magistrado acatou. Pediram determinados documentos aos quais ela nem apresentou lá atrás. Eu não sei nem se aqui na frente valeria a pena eu dizer que estava profuso, né? Alguma coisa assim. Deixa eu pensar em outra coisa. Deixa eu olhar aqui. Rapidinho, professor, que eu estou tentando me guiar. Fica à vontade, viu, doutora Renata? Não, isso é importante. Agora, Uma leitura aqui. doutora Renata, me fala uma coisa, essa ação ela chegou a ser julgada? Ou ainda não? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Nós estamos, professor, inclusive até uma dúvida que eu tenho, eu nunca mexi com citação por edital, né? Então, foi disponibilizado, né, Suzana, em 12 de abril, esse edital. Eu tenho um pouco de dúvida, sabe, professor, com relação ao prazo em si, quando que começa de fato. Deixa eu dar uma outra olhada. Ela declarou aqui, professor, estou olhando também, ela declarou que ela reside nesse imóvel rural que fica em Itaquera, né? Esse imóvel objeto de uso capial. Ela declarou de próprio punho, né, em setembro de 2013, de que ela não era proprietária de nenhum outro imóvel rural ou urbano, né? Sendo que o imóvel que ela residia supostamente seria esse de Itaquera. Deixa eu só ver aqui se tem algumas outras coisas. Vi alguns processos, o magistrado pediu para mostrar, acho que uma certidão, né, com relação ao nome dela. Tem alguns processos que não deram ênfase, ela tem muito processo de reintegração de posse na própria área. E eu entrei nos processos e comecei a dar uma olhada. Esses processos, todo mundo fala que ela tem má fé, enfim, né, eles descredibilizam muito a imagem dela. Mas dando agora esse pulo, professor, que está no período aí para eu me manifestar, o que eu fiz, né? Por sua vez, eu comecei a pesquisar processos em nome dela e do marido. Aí eu encontrei coisas que eu acho interessante. Inclusive, eu acho que foi esse o motivo maior da minha virada na madrugada. Porque eu comecei a encontrar coisas... E se empolgou. Aí eu pensei, poxa, aqui acho que tem espaço para poder derrubar algumas coisas que ela falou. Só fazendo um comentário aqui também, em cima do que a Suzana levantou. Tem ITR, né, que ela paga desde 2005 e tudo mais. Na descrição dos pagamentos que ela tem,
a metragem da área é sempre dissonante, ou seja, ela nunca fala a metragem correta do imóvel, ela fala ora em 2 hectares, ora em 4 hectares, então ela recolhia, né, os impostos em cima de uma metragem bem menor. Isso foi um dado que a Suzana marcou, achei interessante. Deixa eu ver aqui outras coisas. Eu vi, professor, em um processo contra ela, uma declaração do imposto de renda dela, do ano de 2019, não faz menção a esse imóvel. E o endereço que ela descreve nessa declaração do imposto de renda é um outro imóvel em São Paulo. Aí eu separei. Aí eu joguei os dados do marido dela no site do tribunal e vi que ele tinha execução fiscal. E fui levantar. Então ele tinha aquisição de outros imóveis. E aí eu fui separando. Olha, que então ótimo. eu fui separando por ano e tudo mais. Acho que são 2 ou 3, ele só tem escritura pública de compra e venda, mas a construtora, o empreendimento, enfim, tem o contrato, inclusive responsabilizou ele, né, os não pagamentos e tudo mais. Então, achei interessante ver esse processo, separei também, e comecei a entender do porquê que ele não fazia parte do processo de uso capião. E aí, professor, comecei a consultar o nome dela e da filha dela. A filha Doutora dela Renata, também já foi alvo de... só um ponto importante. No uso capião, ele diz consórcio necessário. Ela para tirar o companheiro, ou o companheiro para tirar a companheira do polo da ação, é necessária o quê? Uma notificação ou uma declaração dizendo que ele não tem interesse, ela não teria interesse na ação, ou pedido da citação. As doutoras conseguiram achar isso? Aconteceu isso? Achou? Tá bom. Tem uma declaração dele de próprio punho, dele falando que não tinha interesse na ação. Mas aí achei curioso, né, porque assim, não sei se o entendimento está correto, professor, mas a prescrição aquisitiva, entre outras coisas que ela pediu, é posterior, né, ali ao casamento deles. Então, eles exercem a posse juntos. Mas aí nessa sequência, o que eu achei, e isso eu achei mais curioso ainda, foi, bom, aqui tem espaço para alguma coisa boa. Deixa eu olhar aqui. E o uso... Tem uma ação dela... Doutora Renata, cortando a doutora Renata, mas o próprio instituto que ela escolheu nos ajuda, porque esse uso capião constitucional, seja urbano ou seja rural, ele é cheio de requisitos a mais que os outros, né? Então isso nos ajuda muito. Além de bater, né, no coração do uso capião, que é a falta de posse, a falta de mansa e pacífica, a falta de animus domini, dá pra gente bater nos requisitos desse uso capião. Limite de metragem, ter outros imóveis no nome. As doutoras acabaram descobrindo coisas maravilhosas durante a noite e a madrugada aí, hein? Porque só o fato de descobrir que tem outros imóveis já é motivo para improcedência da ação, hein? Não, e tem uma... Suzana cortou, a gente não te ouviu. Não existe não, Suzana. Fala. Pode continuar, Renata, porque o áudio está um pouco... Tá. Aí, professor, o que eu olhei, achei essa parte mais interessante, tá? Entrei num outro processo de reintegração de posse, na qual esse processo ele era contra uma pessoa e ele terminou sendo contra a filha e essa mulher que é a autora. É Tabata e Cleonilda, o nome delas, né? E aí, na descrição, eu separei também isso, elas alegam que exerciam a posse de um outro imóvel. E eu fui separando cronologicamente isso. A mulher vai fazendo, então, uso capião de várias áreas, ela vai tentando uso capi tudo. E aí bota a filha, ora vai ela. Então, assim, é uma coisa bem nebulosa mesmo. Aí eu acho que o trunfo, professor, foi na última ação que eu vi, que é a seguinte. Tem uma que tem uma execução fiscal em nome dela, um outro imóvel, que ela consta ali como devedora também dessa empresa chamada Jalico Empreendimentos. Então tem imóvel no nome do marido e tem imóvel no nome dela. E aí, uma coisa bacana que eu encontrei. Eu achei uma ação de 2022, na qual a mãe dela faleceu, enfim, teve lamentavelmente uma complicação de saúde, veio a óbito, e ela entrou com uma ação indenizatória contra o plano de saúde ou o hospital, alguma coisa nesse sentido.
quando eu entrei na petição inicial, o advogado é o mesmo do processo de uso capião, ou seja, de 2013. O endereço que ela fala que mora é outro. Ela deu outra descrição de endereço. Então, eu pensei até em fazer levantamento, né, de certidão no cartório deste imóvel, para ver se está no nome dela. E vi, nesse mesmo processo, procuração dela para o advogado de 2020, na qual ela descreve outro imóvel, e uma declaração de hipossuficiência na qual ela descreve outro imóvel também. Então, essa pegada dela, assim, oportunista, eu acho que eu consegui alguns documentos interessantes nesse sentido. Aí eu queria saber a sua opinião, professor, de que modo eu poderia explorar isso, se isso atrapalharia, né, o pedido principal dela. Doutora Renata, perfeito. Doutora Renata e doutora Suzana, não dormiram à noite, mas compensou, né? É ruim quando a gente não dorme à noite e não acha nada, aí acho que é frustrante, né? Mas as doutoras acharam aí, acharam de fato teses importantes. Já se habilitou no uso capião, doutora Renata? Ainda não. Ainda não. O primeiro passo aí é se habilitar como terceira interessada. E aí pode, nessa peça, questionar todas essas contradições. Se habilitar como terceiro interessado, vai nos permitir fazer o pedido de terceiro interessado, mas também fazer uma peça como se fosse uma contestação. Nós não vamos chamar ela de contestação porque não é mais o prazo hábil dela, né? Mas mesmo sendo uma habilitação como terceiro interessado, essa peça vai ficar com cara de contestação. Dá pra gente trabalhar preliminares, dá para trabalhar o mérito. E aí eu acho que o ponto focal, quando começa a cair muito em contradição, o que é legal a gente fazer? Não é comum no uso capião ter audiência de instrução e julgamento. Mas quando a pessoa cai muito em contradição, ela mente muito, se a gente consegue levar isso para uma audiência de instrução e julgamento, às vezes com duas perguntas você já pega a mentira, né? Você pega a contradição. Então, eu acho que nesse momento, com tudo que vocês descobriram, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que trabalho lindo, hein? Eu orientaria as doutoras, além de se habilitar, fazer uma peça no formato de uma contestação e apresentar tudo isso, principalmente pedir uma audiência, um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, para conseguir pegar essas contradições, porque a gente sabe que pega, a pessoa fica nervosa, fala, por mais que instrua uma testemunha, alguma coisa assim, mas cai em contradição, né? E tem muitos pontos aí, muitos endereços que ela alega numa ação, na outra, metragem, não sabe a metragem adequada, então dá para bater bem no coração dos capião. Eu vejo que essa habilitação, feita dessa forma, como se fosse uma contestação, todos esses pontos, e pedindo uma audiência de instrução e julgamento, primeiro que eu vejo que o judiciário vai marcar, vai agendar essa audiência. E eu acredito muito que vai cair em contradição nessa audiência e ela vai acabar perdendo a ação, com tudo que vocês descobriram, hein? O professor, como o prazo ainda está aberto para eu poder me habilitar, né, pelo espólio, o senhor acha que ainda assim eu sigo como terceiro interessado? Eu não me habilito de modo normal, né? Assim, para ser parte ré, para apresentar a contestação? Na verdade, a habilitação, ela pode ser como terceiro interessado e pode ser como parte do espólio, isso não vai mudar. No sistema vai aparecer como ré. O uso capião dela vai deixar de ser consensual e vai passar a ser litigioso. Vocês já conseguiram também, vão conseguir um efeito muito importante. Deixa de ser uma ação declaratória e passa a ser uma ação contenciosa, né? Entendi. Nesse sentido, professor, o senhor acha que eu apresento na contestação essas provas que foram levantadas por nós, essas inconsistências, ou eu deixo, por exemplo, como uma carta na manga para audiência de instrução? Eu já apresentaria. Por quê? Porque como o uso capião já está, vamos dizer assim, numa terceira fase, né, ele está maduro, a gente não pode correr mais risco, a gente tem que informar o que está acontecendo, essas contradições. Seria interessante a gente segurar essas informações se essa habilitação fosse feita logo no começo. Aí tudo bem, nós poderíamos segurar para ver se ia ser agendada ou não essa audiência de instrução e julgamento. Mas como o processo já tem um lapso temporal de durabilidade, vamos já mencionar isso para evitar o julgamento procedente, uma antecipação de julgamento. Entendi. Existe a possibilidade, professor, da gente, por exemplo, abrir tópico de discussão, não sei se é cabível, mas talvez um venire contra facto próprio, essas coisas no sentido da incongruência dela, litigância de má-fé, porque uma pessoa que induz, né, o judiciário literalmente assim, ao equívoco, né, em erro, eu acho que é uma pessoa assim, que não pode ser beneficiada sob nenhum ângulo, né? Então, na verdade, nessa peça, doutora Renata, pode trabalhar em caixa alta, das contradições. O pedido correto é ato atentatório à dignidade da justiça.
Por que ato atentatório Tá. da justiça? Porque ela tenta enganar o Poder Judiciário, né? Com informações, ela alega num processo um endereço e no outro ela alega outro. Então, o que a gente conseguiria enquadrar perfeitamente aí é o ato atentatório de indar da justiça. Também nos ajudaria muito. Então, trabalhar com pontos em caixa alta, eu acho que dá para fazer um estrago nessa ação, hein? Os requisitos, professor, de uso capião assim, rural, que a gente poderia bater contra ela, o senhor tem mais ou menos assim pontos que a gente poderia explorar mais? Ela foi muito infeliz escolhendo o uso capião constitucional, né, o especial constitucional. Quando ela optou por esse uso capião, na verdade, ela está dando brecha para que uma defesa, uma habilitação seja bem feita. Então dá para bater que não tem limite de metragem, que ela tem outros imóveis no nome, que ela não cumpre a função social da propriedade, não dá atividade econômica ao imóvel. Então dá para bater muito dessas contradições. Esse uso capião que ela usou não dá para bater muito na questão de ser rural, né? A não ser a metragem, que é até 50 hectares. Mas dá para bater no contexto, na essência dele, no coração dele, e as doutoras já acharam provas nessa noite, né? Acharam boas provas, várias situações importantes, como outros imóveis no nome. Isso aí já, de fato, já quebra os requisitos do uso capião. As doutoras vão conseguir fazer um estrago nessa peça, hein? Independentemente dela não ter, às vezes, a matrícula do imóvel, só dela ter o imóvel, cessão de direito, compra particular, essas coisas já caracteriza, professor, outros imóveis? Caracteriza. Nós temos uma discussão, um tema polêmico, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2017 que o fator de provar que você tem um outro imóvel no nome a nível nacional não precisaria ser o registro. Se você conseguir levar isso em matéria de defesa, levar uma escritura pública, um contrato de gaveta que prove a essência do imóvel, já inibiria esse requisito. Entendi. Existe alguma possibilidade, professor, de alguma ação, por exemplo, alguma tutela incidental, para a gente, às vezes, conseguir atravessar essa Jalico Empreendimentos e pedir exibição de documentos de todos os contratos em nome da autora? Poderia. O senhor acha que seria possível? Poderia. Dentro do uso capião, isso não vai dar certo. Porque o uso capião é uma ação declaratória. Então, se a gente pedir, o judiciário vai falar que não, foge do objeto da ação. Se a alternativa, a estratégia for essa, o ideal é fazer o quê? Uma ação por fora, né? Então, faz uma ação por fora para conseguir documentos lá provar aqui, mas não dentro do uso capião. Entendi. Tá. Então, a gente entra com uma ação de exibição, né? Exibição. E aí, a gente pediria, professor, para suspender o processo de uso capião enquanto isso, ou o senhor acha que não? Dá para fazer esse pedido, mas na prática não vai suspender. Entendi. Você vai fazer a doutora vai fazer esse pedido só para tumultuar o processo, mas na prática, no uso capião como uma ação diferente das outras, ela não vai ficar suspensa, não. Entendi. Tá. Outra coisa, professor, que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: se eu apresentar a contestação, existe espaço para, matéria de defesa, eu entrar com uma reivindicatória? A reivindicatória é uma ação petitória, né? Tem que ter o registro. Poderia fazer ela com legitimidade do espólio. Com legitimidade do espólio, existe um entendimento hoje maior, de uns 10 anos para cá, da possibilidade sim de fazer a reivindicatória. Então, essa reivindicatória dá para fazer, mas tem que fazer pelo espólio, representada pela inventariante, e tem que criar uma preliminar justificando isso, deixando claro que é uma exceção, que a petitória tem que ter registro, mas existe uma expectativa de registro. Dando certo de cair na mão de um juiz, uma juíza atualizada, vai dar certo a reivindicatória. E também pode ser feita dessa forma, usando a mesma estratégia, o arbitramento do aluguel, hein? Arbitramento do aluguel? O arbitramento do aluguel. Porque uma ação... Mas a gente tem, professor, o registro. Está registrado em Está registrado? Está registrado. Ótimo. Eu faria as duas coisas, mas por fora. Quando nós fazemos uma ação reivindicatória com arbitramento de aluguel, normalmente o judiciário não dá, porque o objeto da ação é recuperar a posse. Então o judiciário normalmente quer dar o contraditório. Quando a doutora abre mão de usar isso dentro da reivindicatória e usa numa ação autônoma, como a ação de arbitramento de aluguel, o objeto é a cobrança de aluguel, a chance de ter sucesso numa tutela antecipada é muito maior. Então eu faria essa ação de arbitramento de aluguel por fora, entendeu, doutora? Entendi. Os fundamentos da tutela antecipada seria o arbitramento de aluguel. O próprio arbitramento de aluguel. Na verdade, nesse arbitramento de aluguel, teria uma tutela antecipada para cobrar o aluguel a partir da citação, fazendo prova do registro. Professor, sendo essa ação reivindicatória, ela seria uma ação declaratória.
a reivindicatória? A reivindicatória não, ela seria uma ação desconstitutiva, né? O objetivo da reivindicatória seria recuperar a posse. A declaratória é o próprio usucapião, né? Entendi. É porque o que eu penso aqui é com relação ao valor da causa. Eu poderia tentar minimizar isso colocando um valor simbólico, e só a somatória dos 12 meses de aluguel. Como é que o senhor me recomendaria o valor da causa? Para tentar diminuir esse valor que é muito alto, e a gente não correr risco de sucumbência, diminuir as taxas judiciárias, talvez usar o valor atribuído ao usucapião. Coloca lá o valor de 100 mil reais conforme o processo número tal. Entendi. Valor da causa, valor de 100 mil reais conforme o valor determinado no processo de usucapião. O percentual aí de São Paulo, ele seria estimado em quanto, professor? Em São Paulo, 1%. Aí é 2, né? 1%. Aqui ele vai até 30 mil reais, é o nosso teto. É muita coisa. Você vê Pesadinho. Tocantins é 4%. Goiás também é altíssimo. Altíssimo também. É um dos mais altos, eu acho. Eles fazem isso para desestimular, né? Para você desistir, não vou entrar com a ação, vamos fazer acordo. E aí os injustiçados que não têm o dinheiro que fiquem, né, a ver navios. É bem lamentável. Lamentável, muito triste isso, né? Isso não é justiça, né? Aqui no caso é porque também, assim, a sorte é por eu também ser advogada, porque os custos também de se fazer um trabalho aprofundado desse é altíssimo. É altíssimo. Nem todo mundo tem essa oportunidade, infelizmente. Uma ação reivindicatória dessa, doutora, o custo dela é em torno de 30 a 50 mil reais, baseado com base no valor do imóvel. Uma ação reivindicatória, para você se habilitar no processo usucapião e fazer a reivindicatória por fora, ia gastar em torno de 30 até 50 mil reais de honorários. Nossa, altíssimo. E eu falo isso porque às vezes a família tem que dar valor também, né? Porque além de um serviço, um trabalho de excelência que está sendo feito, tem que respeitar também, né? Eu falo isso porque às vezes é normal a família não dar valor, né? Pro médico, pro advogado, advogada, né? Esse é o mais comum. Na verdade, tem discussão, mas não tem nenhum reconhecimento, né? Verdade. Pedrada tem uns montes. Tem. Verdade. Professor, poderia ser pedido nulidade da citação por edital? Poderia. O senhor acha? Poderia. A citação por edital, ela pode ocorrer no usucapião, e é comum. Só que tem que ocorrer pelo menos 3 tentativas, né? Então, uma tentativa do endereço apresentado pelo cartório, uma segunda tentativa talvez após a expedição de ofícios ao SUS, Justiça Eleitoral, entre outros, né? E aí num terceiro momento para um quarto, a edital. Quando eu antecipo o edital fora desse cronograma, cabe nulidade sim. Tá, não, perfeito. Renata, eu acredito que a citação foi só por precatória, né? No processo? Eles tentaram, não conseguiram a localização, porque deram o endereço errado, né? Não foi conforme consta no processo de inventário. Então, o oficial de justiça voltou dizendo que não localizou. E daí nunca mais tentaram. Doutora Renata, no meu livro Direito Imobiliário de AZ, doutora Suzana, tem um modelo de habilitação bem bacana, eu acho que ajuda vocês. Eu sei que eu também sou contra modelo, mas só usar como padrão para poder criar uma estrutura, viu? Acho que tem lá, se eu não me engano, na página 206, alguma coisa assim. Eu, na verdade, até já pedi, professor, estou esperando chegar. Que legal. Falo porque ajuda, né? Tem uma estrutura para as doutoras trabalhar em cima dela. Não, com certeza. Professor, uma dúvida que eu tenho é com relação à contagem do prazo, considerando essa citação por edital. A gente poderia começar, a gente contabiliza quando? A partir da disponibilização? Do dia útil subsequente? A partir subsequente. Então, disponibilizou dia útil subsequente. Porque aqui, né, Suzana, o magistrado, eu não sei se é porque a gente não tem habitualidade com citação por edital, mas ele fala de 20 a 40 dias, a gente ficou perdida, se são 20, se são 40. Não, prevalece o código, né? A gente sabe que tem juiz que é terrível, né? Ele quer legislar, mas prevalece o código. Então, dia útil, dia seguinte, subsequente, dia útil. Começa a contagem. Tá. Mas aí seriam 20 dias mesmo. 20 então, dias, né? 20 dias. 20 dias, tá. Professor, uma outra dúvida que eu tenho, na verdade aqui não é nem tanto uma dúvida, nesse ponto aqui eu acho que é mais receio, porque eu até tinha conversado com a sua equipe se o senhor teria disponibilidade alguma outra vez, né, assim, de consultoria, talvez para efeito de
igual a gente fez naquele outro processo, né? Que deu certo, a reintegração de posse. Que era contar com o seu apoio, assim, a gente fazer a contestação e o senhor dar uma revisadinha no tempo da consultoria. O senhor acha que haveria espaço para o senhor, assim, a título excepcional para a gente fazer isso? Faço Até sim. se precisar ir a São Paulo, eu vou também. Faço sim, tá? Podemos fazer presencial, podemos fazer online, porque talvez vir até São Paulo gasta dinheiro, tempo, né? Então é tão precioso. Então fica à vontade, faço sim. Se a agenda não bater, eu marco bem na parte da manhã, faço com muito carinho, tá bom? Não tem problema não. Podendo ajudar, ajudo sim. Aí eu falo com quem, professor? Fala com a Maria. Porque esse é meu desespero maior. Já tá acabando, tem 20 minutos, estou desesperado. Não, fala com a Maria e eu também falo para ela, eu mando uma mensagem aqui, eu ligo aqui e falo, Maria, faz o encaixe da doutora Renata e da doutora Suzana. Tem nem que for para atender mais cedo, eu chego mais cedo, tá? Não, obrigada, te agradeço, professor, porque a gente vai precisar mesmo. A gente vai esboçar, né, Suzana, essa contestação, passar para o senhor, inclusive também a própria reivindicatória, né? Eu queria passar, assim, pelo filtro do senhor 100%. Vamos sim. Podemos fazer, manda a peça antes, que aí eu já abro a peça aqui para vocês, essa plataforma é muito boa, e nós já vamos discutindo as estratégias e fazendo uma unificação da peça, né? Então isso é muito importante. Agora, a doutora Renata, a doutora Suzana, pensa com carinho no arbitramento de aluguel, hein? Porque uma pessoa dessa, ela tá ali, né? No espaço, fazendo os capião, mentindo. A partir do momento que ela é condenada a pagar aluguel, desmotiva. Quem sabe ela cai fora, né? Eu espero. Ela botou, professor, pelo que eu pude ver, né? Tem foto de construção, ela encheu de casa e filho e neto, aquela coisa toda assim, mas ela é a líder. Então, se ela perder, acho que automaticamente os outros caem junto com ela, né? Porque ela que está liderando ali esse exercício. E dessa reivindicatória, doutora, vamos fazer uma correção dela, mas vamos pensar em abrir uma preliminar falando que o direito de propriedade não tem prescrição, viu? Porque se a gente pega um juiz, uma juíza maldosa ou desatualizado, o que ele faz para bater meta? Ele vai aplicar prescrição. Então a gente precisa dizer que não tem. Aquela prescrição de 10 anos não cabe na reivindicatória porque é uma ação que envolve direito de propriedade não tem prescrição. Tá, estou anotando aqui. E aí, infelizmente, o primeiro grau aí onde a doutora está, a ação é aqui, né? Aqui em São Paulo, porque é Itaquera. Vai cair a reivindicatória vai cair no fórum de Itaquera mesmo, a arbitramento de aluguel também, já o uso capião está correndo na primeira vara civil, né? A primeira vara de riscos públicos. Então não vai ter esse problema, mas se cai em Itaquera na terceira turma, tem alguns juízes ali, o substituto, que às vezes tem correção no cartório, fiscalização, eles querem se livrar do processo. Então a gente precisa fazer o quê? Deixar bem claro que não há que se falar em prescrição, viu? Tá. Com relação, professor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Suzana, quer fazer alguma pergunta? Você falou tão pouquinho? Você também leu, você tem suas observações. Mas eu acredito que sejam esses os pontos, né, Renata? Eu fiz o levantamento lá e que eu te mandei. Eu acho que já sanei todas as minhas dúvidas. Tá. Não, perfeito. Professor, eu consigo impugnar esse laudo pericial, pedir uma nova perícia? Consegue. Dá para falar que tem falta de requisitos da ABNT, que isso pode causar confusão de localização e descrição no registro de imóveis. Então, dando brechas para ações de nulidade. Essa seria a tese, viu? Falta de requisitos da ABNT. Da ABNT para nulidade, de uma futura nulidade. Aí o senhor me aconselharia a fazer uma perícia por fora ou o senhor acha que eu faço um pedido para o magistrado nomear novo perito? Faz o pedido para nomear novo perito, doutora Renata, porque a intenção é atrasar esse processo. Se a gente quisesse que fosse julgado com celeridade, aí juntaria uma prova técnica, mas não, vai gastar mais e além de gastar mais também vai gerar celeridade. A intenção é essa, atrasar o processo para travar ele. O senhor acredita, professor, que pelo fato dela mentir, né, simultaneamente em processos, existe a possibilidade dela perder, ela e o advogado, pela má-fé em si? Na prática não, viu, doutora Renata? Na prática, infelizmente, o judiciário tem aí, né, tem os fundamentos, mas pouco utilizado. Acho que a única seara que acontece de fato é no embargo de declaração, que alguns juízes têm condenado por ato protelatório, mas na prática, ato tentatório, um pouquinho mais, litigância e má-fé, praticamente acontece, mas é muito difícil.
eu acredito muito que a doutora vai conseguir um resultado direto, né, que é a improcedência da ação. Mas ata tentatória de grave justiça, acredito que o judiciário não condene, não. Pouco, né? Mas o senhor pensa assim, que a improcedência da ação pode ser também por essa má-fé, deles falarem endereços distintos, né, nas ações, em documentos? Na verdade, a improcedência dessa ação ela vai ocorrer por falta dos requisitos, as contradições que as doutoras conseguiram levantar. Tá. Vai ser justamente isso, porque o coração dos campeões está faltando uma pecinha, entendeu? Entendi. E principalmente o requisito principal, né, que é não ter outro imóvel. Verdade. Batei muito nisso, viu? Em destaque, caixa alta, negrito. Claro que vai trabalhar com a ata tentatória de dignidade e justiça, o artigo 77, mas a gente sabe que não é ele que vai fazer vocês ganharem, né, a estratégia processual, entendeu? Mas, professor... Renata, também que as provas estão muito fracas. Eu vi uma decisão que o juiz pediu para juntar energia e etc. E não tem. E não tem. Não juntou, né, a questão dos IPTUs de 2005 para frente. E a gente nem consegue nem observar os endereços nessa ficha. Isso ela faz muito. Ela bota, professor, endereço genérico. Por exemplo, vamos colocar uma rua. Ela bota a rua, nos documentos que ela junta, ela não faz menção sequer a lote. Ela fala a rua tal, ela é bem genérica. Ela faz menção somente à área, não ao lote. Ela faz a menção apenas o sítio. Sítio, irmãos, primo. E aí paga a guia. No mais, não tem nenhuma outra documentação a não ser o laudo do perito, que eu achei extremamente frágil, né? Não existe comprovação, Renata. Quando analisei esse processo, eu vi que, de fato, tá bem fraco. Eu pensei isso também. Eu tenho receio da gente reenquadrar o valor do imóvel e, eventualmente, tomar uma sucumbência, assim, na pior das hipóteses. Mas trabalha com esse valor que pode fazer nessa ação reivindicatória e na arbitramento de aluguel. Arbitramento de aluguel não dá para mexer muito porque é com base no aluguel, né? Segue a regra da Lei 8.255. Tem que ser 12 vezes o valor do aluguel pretendido. Mas na ação de reivindicatória dá para trabalhar com uma declaração de avaliação falando que a avaliação foi feita com base no usucapião. Mas e na contestação, professor? A gente colocaria o valor ideal do imóvel? Porque são mais de 14 milhões. Eu tenho medo de tomar uma sucumbência em cima disso. Não, acho que não vale a pena, porque não é isso que vai fazer a gente perder a ação ou ganhar, né? No caso, a gente quer que ela acabe perdendo. Eu não bateria nisso, porque se o judiciário acertar o valor da causa, dá algo errado, é o que você falou, fica uma sucumbência absurda, né? Então, não, acho que dá pra gente ganhar com tranquilidade por falta de requisitos, falta de pressupostos, falta de provas, né? Eu não consegui nem conversar com a Renata ainda, porque a madrugada foi longa, mas eu acho que, inclusive, é superior a 50 hectares, não é? A questão do laudo lá do perito, ou não? Você chegou a ver? Tem alteração, né? A hora fala assim 36 mil metros quadrados, a hora 43. Eu confesso que eu fico perdida, assim, qual é a metragem real que eles de fato querem... Perito, aquela metragem que ele colocou, porque ele colocou por metros, né? Extrapola os 50 hectares, você chegou a ver? Eu acho que não, né, professor? 50 hectares seriam 50 mil metros quadrados? Sabe o que vai ter que fazer nessa peça? Vai ter que abrir assim, das contradições. Contradição 1, a metragem. Contradição 2, alegue outros processos que moram em outros imóveis. Contradição 3, tem outros imóveis no nome do seu companheiro, por isso mesmo ele saiu da ação que era desconsórcio necessário, tentando induzir o judiciário a erro. Contradição 4, então trabalha com várias contradições, tópico e subtópico em caixa alta. Entendi. O fato do marido não participar não é questão de nulidade, né, professor? Não é questão de nulidade porque fez o certo, né? Juntou uma declaração dizendo que não tem interesse na ação. Dá pra gente levar isso pra situação, pra discutir, mas não é isso que vai fazer ela perder a ação. Entendi. Dela informar que existem outras pessoas que residem no local, filho, etc., mas não compor o polo. Isso cabe algum tipo de nulidade? Isso dá para alegar, mas também não é um fundamento forte que vai fazer a gente ganhar. O que vai fazer a gente gerar improcedência da ação é o que as doutoras descobriram. Outros imóveis, o nome, a metragem superior, a falta de prova, porque tem poucas provas de posse, ânimos domini. É aí que nós vamos fazer com que ela acabe perdendo a ação. A falta de... Renata, o que eu observei também é que o perito informa que o imóvel sequer possui cadastro fiscal junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.
e desde a inicial ela informa que existe sim cadastro fiscal, que inclusive ela paga IPTU, etc. Não, ela paga acho que ITR, né, não? ITR, é isso, ITR. Eu acho que essa questão da prefeitura aí, eu acho que não é um problema grande, né? Não é algo... claro que a gente pode alegar tudo que a gente achar, né, na peça, mas De vício, né? precisa tomar cuidado, porque senão a peça fica muito grande e aí as questões focais que a gente tem chance de gerar problema, dor de cabeça para ela, a gente acaba não focando, ou o judiciário, ou o assessor acaba não lendo direito porque a peça ficou muito pesada. Então essas questões importantes que de fato vão gerar resultado, ele não lê, né? Professor, uma dúvida. Ponto que eu achei interessante é que no próprio laudo do perito, ela informa que, de fato, ela ocupava o terreno ao lado. Como no primeiro momento ela informa que nunca residiu, nunca teve nenhuma residência, e no laudo do perito ela alega, olha, eu morei no terreno ao lado e observei que esse terreno estava vazio e foi por isso que eu fui. Então, ou seja, existem essas contradições, né, que a gente consegue pegar nesse laudo. Ótimo, isso é muito bom. Seria interessante, professor, a gente tentar ir atrás desses confrontantes e pedir para eles ou se oporem, porque eles não gostam dela, né? Ou eu pegar alguma declaração ou alguma ata notarial, o senhor recomenda algo nesse sentido, em relação aos confrontantes? Se for possível isso, é bom, só que vai ser desgastante para vocês, né? Desgastante, pode ser que converse com um não queira se meter, converse com o outro não queira se meter, então já tem que saber que pode ser um não a gente já tem, né? Mas pode ser útil sim ao processo. Não vejo necessidade. Acho que o que já tem, que a gente conversou aqui, já é motivo grave para gerar improcedência. Se o judiciário lê com carinho, já vai gerar improcedência. Então não vejo isso como fundamental, não. Eu acho que aí sim, poderia deixar isso de lado, e aí sim, se realmente numa audiência de instrução e julgamento, alguma coisa, quiser fazer algo a mais, mas nesse momento eu não faria agora, não. Tá. Uma coisa, professor, que eu observei, não sei se vai ajudar em algo, mas quando a juíza lá atrás pediu para ser feita, né, uma emenda inicial, quem fez a emenda inicial não tinha nem procuração nem subestabelecimento nos autos, que era a filha dela, que é advogada. Olha, isso a gente... Isso é grave, hein? É grave. Isso dá para trabalhar com a nulidade. Legal. Essa foi uma descoberta interessante, hein? Porque na hora que eu vi o nome, eu fui pesquisar se tinha procuração, se tinha subestabelecimento, não tinha. Agora me surpreende como que você conseguiu achar tudo isso nesse curto período da madrugada. Imagina litros de energético e um Golden toda hora me pentelhando aqui. Tudo certo. Agora, Renato, agora você tem que dormir e tomar bastante água, viu? Porque energético dá pedra no rim, hein? Deus defenda, que eu tenho muitas, professor. Então, Deus livre então muita água, viu? Você toma pelo menos uns 3 litros de água, hein? Não, pode deixar. Mas, professor, nossa, assim, acho que, né, Suzana, foi excelente, assim, foi muito esclarecedor. Estou esperando chegar os livros do senhor realmente para mergulhar, mas em algumas matérias que a gente tem muita dúvida também. E se o senhor puder pedir a Maria mesmo para... que eu mando mensagem num único WhatsApp, eu não sei com quem eu estou falando, né? Mas só para eu não ficar nesse desespero de não conseguir... Ah, não, eu falo com ela, tá? Eu falo pra gente adiantar. Qualquer coisa eu abro um horário, eu chego mais cedo para te atender, tá? Com muito carinho. Não fica sem atendimento não, viu? Porque eu também queria depois, professor, pedir um apoio para o senhor. A Suzana sabe bem, assim, ela tá uma coisa que está me fazendo não dormir. Eu estou mais desesperada com esse outro caso do que com esse de uso capião. Que eu estou dando meu melhor, mas também a culpa não é minha, né? Dessa falha de ninguém ter defendido o espólio. Mas eu estou com receio com relação a uma ação de prestação de contas, sabe, professor? Estou com receio, assim, essa prestação de contas, ela virou exigir contas, né? Mas não fique preocupada, não. Por quê? Você acha que alguém vai fazer contra você como inventariante? Ou já fez? Não, professor. Na verdade, eu acho, assim, que eu cometi uma falha muito grande, que é aquilo que a gente conversou na outra consultoria, né? De eu atuar em causa própria. Isso não tem me feito bem e tem atropelado a minha avaliação técnica imparcial. O que eu fiz? Essa ação, ela foi proposta, vou falar bem rapidinho, que o tempo está acabando. Eu, a minha mãe e o meu irmão, né? Nós entramos com um antigo advogado nosso. E o que aconteceu? O meu irmão, que é o inventariante anterior que eu mencionei da gestão temerária, ele não apresentou as contas. Só que essa ação ela começou em 2015, ou seja, pelo antigo CPC. Outros prazos, era uma outra forma, né? Que essa ação ela prosseguia.
E aí, o que aconteceu? Ele não prestou as contas, eu vim com as contas alternativas. Só que eu trouxe contrato de locação, eu trouxe alguns comprovantes, ou seja, tudo que eu tinha de elemento dentro do processo de inventário, eu levei, né, tempestivamente para análise da magistrada. O que aconteceu? Como são muitos documentos, muitos anos de gestão, a magistrada mandou para a Contadoria Judicial por 3 vezes. Dessas 3 vezes, a Contadoria falou que a minha forma de planilhar não estava certo, e olha que eu pedi para um irmão que entende tudo de Excel, e começou a debater. Como eu acho que eu já falei para o senhor numa outra consultoria, eu tento acordo o máximo que eu consigo, mas nem sempre realmente é viável. Eu pedi audiência de conciliação com esse meu irmão. Falei, olha, vamos desistir do processo? Eu quero mirar um acordo no inventário e tudo mais. Professor, meu irmão é uma pessoa dificílima, dificílima. E quem o representa é a mãe dele, que é advogada, e uma irmã, que também não gosta de mim. Ela não é minha irmã, mas não gosta de mim. Então, assim, parece que eu sou extensão da minha mãe, então, portanto, eles me odeiam. Eu não tenho ódio deles, mas eles fazem de tudo para me prejudicar. O que aconteceu? A Suzana sabe bem que eu falo, eu começo até a passar mal. Essa ação da minha prestação de contas alternativa, ela deu em torno de 4 milhões de déficit, porque eu atualizei com 1% e tal. E eu não pedi a gratuidade de justiça anteriormente. Mas lembra que eu falei para o senhor que eu pedi várias audiências de conciliação? Lembro. E eu fiz uma primeira audiência, deu tudo errado porque eles me esculhambaram, foram irônicos, aí perdeu completamente o viés resolutivo. A gente redesignou uma audiência a pedido deles, só que quando eu fui entrar no link eu não consegui, eu entrei no link errado da primeira audiência. A partir dali, nunca mais me deram espaço para uma audiência de conciliação. Então eu tenho tentado durante um ano e pouco, esse acordo, não consigo. Fiz o meu último pedido agora, para o senhor ter noção. Eu não falava com meu irmão há mais de 8 anos. Conversei com ele semana passada e falei, olha, eu quero acabar com esse processo. E ele fica estudando onde eu posso ter prejuízo. Qual é o meu medo? Princípio da causalidade. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso encontrar uma forma de reverter porque ele deve ao espólio. E eu estaria disposta a fazer um acordo, mesmo ele devendo. Eu só não acharia justo eu tomar essa porrada financeira, me desculpa aqui assim a expressão, mas tomar esse soco financeiro, sendo que ele é o causador de tudo isso. Porque se eu entrei com a prestação de contas, posso estar falando uma baita de uma besteira, tá, professor? Isso aqui é uma visão mais limitada, da minha opinião. Mas o Poder Judiciário tinha de abrir efetivamente os olhos para o que é o princípio da causalidade, porque não fui eu que dei a entrada. Na verdade, eu não tinha recurso. Uma vez que ele foi silente e omisso no processo de inventário, eu, como uma legítima defensora dos meus interesses da contraparte dos outros, tomamos as medidas cabíveis. Então, ele não prestar contas, ele me obrigou a prestar as contas alternativas com deficiência documental. Então, o meu medo hoje está nisso. Por quê? Eu conversei com ele semana passada, retrasado, pedi a ele para nós desistirmos, ele falou que vai estudar o caso. Isso eu entendo, professor, porque ele quer dizer o seguinte, eu vou avaliar os seus riscos, porque ele é vingativo. E você sabe que a tese que a doutora teria que ter usado é a impossibilidade jurídica do pedido. Por quê? Fazer uma ação de exigir contas, sendo que ele que tinha que prestar contas não prestou na época, ele já passou o caixa errado, bagunçado para você. Então, por que a tese da impossibilidade jurídica do pedido? Porque a doutora só pode prestar contas a partir do momento que ele mostrar nos autos também que todas as contas estavam corretas naquela época. E ele não vai conseguir fazer isso porque não fez, entendeu? O advogado dele errou, ele prestou contas, mas num outro processo, ele abriu um processo à parte errado e não apresentou dentro do meu. Aí eu peguei aqueles documentos e fiz uma apuração interna, mas dentro do meu processo de prestação de contas não consta isso que o advogado dele juntou, né, de provas. Mas qual que é o ponto assim, central hoje, professor? Que é a minha dúvida aqui. Como eu abri para ele condições de uma nova proposta de acordo no processo de prestação de contas e está pendente dele se manifestar, eu queria saber se o senhor acha que eu posso entrar com uma ação de exibição de documentos, dos documentos que faltam, que a contadoria acha que é obrigação minha apresentar, e eu tentar suspender o processo de prestação de contas. Eu acho que seria viável. Por quê? Porque você me contando um pouquinho do perfil dele, se a doutora não apresentar do lado de cá também uma porrada, vamos dizer assim, não vai sair acordo, porque ele está numa situação confortável. A partir do momento que ele também tem que
ele está numa situação também sufocante, pode ser que fale, eu desisto aqui, você desiste aí. Vamos acabar com isso. Eu faria assim, doutora, eu faria assim. Aí, professor, se o senhor também puder abrir uma consultoria só para isso, para o senhor me orientar, eu gostaria muito, assim, porque esse daí está sendo o meu maior tormento nos últimos dias. Conta comigo, sim. Me fala uma coisa, doutora, ele chegou a gerar um prejuízo de fato? Porque, né, também poderia, por fora, fazer uma ação de perdas e danos. Já que a gente quer colocar ele na parede para forçar um acordo, a perdas e danos também seria interessante por fora, entendeu? Tinha que ser uma situação que a gente conseguisse comprovar o resultado, o dano, né? Não, eu consigo, professor, porque assim, eu me formei praticamente por conta desse processo de inventário, então eu acompanhei tudo. Eu acompanhei carteiras de funcionário que foram assinadas, nunca foram pagas. Tem coisas muito graves, tributos que não foram pagos, cumprimento de sentença que ele fez acordo, nunca pagou, e essa bomba está vindo para mim hoje, como inventariante. E eu quero resolver. Aí só para o senhor entender, eu sei que eu não posso esticar muito, mas ele fez uma gestão na qual ele sumiu com a receita do espólio e me deixou as dívidas durante 10 anos, professor. Entendi. Então daria fazer isso, por fora, uma ação de perdas e danos. Porque olha que interessante, nós teríamos a ação de fato trabalhando com provas, mas há perdas e danos aqui. Então nós temos duas ações contra uma dele. A gente conseguiria tentar forçar um acordo, né? Ainda mais se conseguir assustar ele em relação a perdas e danos. E assustar porque é uma situação fática, né? Não, com certeza. Renata, o seu principal dessa ação seria o quê? Sucumbência? Sucumbência, por conta do princípio da causalidade, é meu maior medo. A gente não consegue pedir a gratuidade com base que não existe a liquidez ainda do processo de inventário, igual a gente conseguiu naquele processo de cumprimento? O senhor acha? Eu não sei, Suzana, eu confesso que até para eu pensar isso é um pouquinho... É porque, professor, só para enfatizar, nós entramos com o cumprimento de uma ação, qual foi a ação mesmo? Foi de uso capião, né, Renata? Entrando com da reintegração de posse? Integração de posse. E cumprimento provisório. E nós pedimos a gratuidade com base na situação de que o inventário não possui liquidez ainda, que pese tem alguns valores depositados em juízo, e a gente obteve a justiça gratuita deferida. E aí, como o medo maior da Renata agora é a questão da sucumbência, talvez a gente partiria desse mesmo princípio, solicitando a justiça gratuita. Vale a pena sim, vale a pena usar até como prova emprestada. Pega a decisão ali que deferiu a justiça gratuita, copia e cola na peça, dizendo que uma decisão que não seja próxima, né, a mesma, seria uma contradição, não só contradição, mas seria uma decisão desrespeitando a decisão judicial do outro juiz. Daria para fazer uma conexão. Eu faria assim, acho interessante, hein? Eu acho só o meu receio, porque a ação é contra eu que sou a autora, não é o espólio. Sou eu como herdeira. Ah, tá. Então foge do objeto, né? Entendeu? Foge do objeto. É isso que muda. Ah, tá. Então... E aí havendo a extinção sem resolução de mérito, professor, eu queria tentar fugir desse princípio da causalidade também, se fosse possível. Entendi. Entendeu? Então, mas eu conto com uma consultoria, porque eu acho que o senhor vai ter que entender mais, né, a fundo isso. Eu também estou com prazo corrido, porque eu pedi uma contadora ajuda nessa suposta perícia, né, para ver o que eu preciso corrigir para levar para a contadoria judicial. E aí ela falou, Renata, eu preciso de recibos dos aluguéis recebidos pelo seu irmão. Falei, poxa, eu tenho um contrato de locação, mas o recibo eu não tenho, os inquilinos não me dão. Ela falou, então vê a medida judicial cabível. Aí foi a hora que eu pensei, falei assim, se eu entrar com a ação de exibição e pedir a suspensão do processo de prestação de contas. Foi isso que eu imaginei. Porque, professor, posso até estar falando uma besteira, mas como eu posso ser considerada errada? E não pode ser intempestivo. Não existem os requisitos delimitados na lei do que eu tenho ou não de apresentar. É muito abstrato eu saber o que a contadoria quer. Eu só sei o que a contadoria quer uma vez que eu passo os documentos para ela, ela fala que não está suficiente. Essa é a visão que eu tenho, né? Eu quero olhar realmente a peça, porque eu acho que eu vou conseguir contribuir mais. Vamos fazer isso sim. Tá. Então a gente conversa mais sobre o assunto, tá bom? Aí o senhor abre então com a Maria, eu falo para ela sim. Consultorias, tá bom? Aí eu vou marcar com ela então, que a gente já passou do horário, o senhor tem outros atendimentos. Tá bom, eu agradeço, viu, a compreensão. Obrigada, tá? Agradeço o carinho, conte comigo sempre. Obrigada. Mas com o professor tem um amigo aqui, quero o bem de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.